Capítulo 627, Jardim Abandonado do Semideus. Tradução: Cabelos do Mal. Pico espiritual da seita da Montanha Dourada. Em seu quarto de hóspedes, Zhao Feng mais uma vez retirou o token do Sagrado Roxo. Agora que cheguei à Terra Santa do verdadeiro marcial, o mais importante agora é entrar em contato com Duamuti. Zhao Feng colocou seu sentido espiritual no token do Sagrado Roxo. Ele tentou enviar uma mensagem para as distantes ruínas do Sagrado Roxo através do token. Se ele pudesse entrar em contato com o fragmento da alma do Sagrado Roxo e obter alguns detalhes, ele poderia ver Duamuti mais rapidamente. Embora a seita Montanha Dourada tivesse métodos de entrar em contato com Duamuti, Zhao Feng não colocaria toda a sua esperança e destino nas mãos de terceiros. No entanto, mesmo depois de algum tempo, não houve resposta do outro lado. Talvez as ruínas do Sagrado Roxo estivessem muito longe, ou talvez a Terra Sagrada Espiritual fosse uma dimensão separada e independente, o que dificultava a transmissão de mensagens. Meio-dia depois, Zhao Feng tentou novamente várias vezes, mas foi como pedras no oceano. Zhao Feng soltou um longo suspiro e balançou a cabeça levemente. Ele não ficou surpreso com as mensagens não podendo ser passadas. Depois de inúmeros fracassos, Zhao Feng calmamente guardou o token do Sagrado Roxo. Ao mesmo tempo, no centro da Terra Santa, em uma sala secreta limpa e elegante em um dos picos espirituais principais. Esta aura de agora. Um homem robusto com os cabelos brancos como a neve, com sua figura um pouco vaga, como um florescente e glorioso lótus de luz, sem qualquer traço de sujeira, sentiu algo. A luz ao redor dele começou a desvanecer-se e a reminiscência apareceu no rosto do homem enquanto ele murmurava em voz baixa: será que foi só uma ilusão? Imediatamente em seguida, um antigo sentido divino se espalhou e varreu por toda a Terra Santa do verdadeiro marcial e indo além dela. Naquele instante, os corações muitas potências na Terra Sagrada tremerão. Até mesmo alguns poderosos do reino vazio espiritual sentiram-se inquietos. Este é o sentido divino de um grande imperador. Absolutamente poderoso. Não há muitos grandes imperadores na Terra Santa com um sentido divino tão forte. O antigo divino sentido fez o escalão superior da Terra Santa irromper em discussão. É ele. Apenas alguns grandes imperadores sabiam de quem este sentido divino pertencia, e eles ficaram emocionados com isso. O poderoso sentido divino varreu a Terra Santa e parou por 5 ou 6 picos espirituais menores por um momento. Pico espiritual menor da seita Montanha Dourada. Vários quase reis, incluindo o rei de manto azul, ficaram chocados. Isso porque o sentido divino de um grande imperador permaneceu em seu pico por um momento. Neste momento, Zhao Feng saiu do seu quarto e foi dar uma caminhada para ver o ambiente da Terra Sagrada. Pequeno amigo Zhao. O velho Li respeitosamente parou ao lado de Zhao Feng e o acompanhou. Zhao Feng não pôde deixar de se sentir estranho. A seita Montanha Dourada realmente enviou um quase-rei para acompanhar um mero soberano do pequeno reino núcleo da origem. Amiguinho, esta é uma ordem dos superiores. O velho Li estava ligeiramente amargo. Antes que eles pudessem aprender a verdade completa, Zhao Feng não deveria deixar facilmente o pico espiritual da seita Montanha Dourada. No final, a seita ainda estava cauteloso com Zhao Feng. Zhao Feng não levou isso a sério. Ter um quase-rei ao seu lado deixaria as coisas mais fáceis para ele. O velho Li acompanhou Zhao Feng por toda a seita Montanha Dourada e o apresentou toda ela. Ei, é o ancião Li. E Zhao Feng? Duas vozes vieram de um pavilhão à frente.
Zhao Feng olhou e viu alguns homens e mulheres jovens próximos a um pavilhão. Eles não eram muito velhos, pareciam até serem da geração mais jovem da seita Montanha Dourada. Os dois que falavam, um era uma bela jovem de vestes brancas e o outro era um jovem magro. Zhao Feng conhecia esses dois, pois já trocou golpes com ambos quando no Palácio Espiritual do Oceano Vazio. Vendo Zhao Feng aqui, os dois ficaram muito felizes. Saudações ao ancião. Todos os discípulos se curvaram em direção ao velho Li. Este é o pequeno amigo Zhao, um convidado da seita Montanha Dourada. Yin Yuan, vocês são gênios da mesma geração, então podem interagir um com o outro. O velho Li sorriu e disse. Ele propositadamente chamou um jovem alto com uma aparência imponente, que parecia ter cerca de 30 anos de idade, e se destacava entre os demais. Grande Reino Núcleo da Origem. Zhao Feng não pôde deixar de olhar mais uma vez para o jovem de nome Yin Yuan. Se ele não adivinhou errado, este deve ser o irmão marcial Sênior Yin, que a bela jovem de vestes brancas e o homem magro comentaram naquela época. Ele era o gênio número 1 da seita Montanha Dourada. O ancião pode ficar tranquilo. Eu cuidarei bem do convidado. Yin Yuan era bastante respeitoso com o velho Li. Sob a deliberada ajuda do velho Li, Zhao Feng, Yin Yuan e alguns outros gênios da seita Montanha Dourada se conheceram. A maioria deles eram discípulos de núcleo ou principais da seita Montanha Dourada. Entre eles, a bela jovem de vestes brancas e o jovem magro apenas acabaram de entrar na Terra Santa, de modo que seu status ainda era baixo em comparação com os outros. Portanto, os dois agiram mais animados em direção a Zhao Feng. Vocês jovens devem interagir uns com os outros. Este velho aqui vai sair por um tempo. O ancião Li sorriu e saiu. Antes de partir, ele fez uma advertência a Yin Yuan por meio de seu sentido divino. O ancião está dizendo para não ofendermos este Zhao Feng e é melhor para mim ter um bom relacionamento com ele. Yin Yuan não pôde deixar de inspecionar Zhao Feng de perto. Sendo o único discípulo que alcançou o grande reino núcleo da origem na seita Montanha Dourada, sua visão e o conhecimento eram muito melhores que os outros. Mas se não fosse pelo aviso do ancião Li, ele não teria prestado muita atenção em Zhao Feng. No entanto, depois de inspecionar Zhao Feng de perto, Yin Yuan ficou um pouco confuso. Aos seus olhos, Zhao Feng era de fato um gênio. A aura de sua linhagem e seu cultivo superaram os outros do estágio intermediário do pequeno reino núcleo da origem. Mas mesmo assim, porque ele precisava deliberadamente mais leve com ele. Ele, Yin Yuan, o gênio número 1 da seita Montanha Dourada, mesmo em relação à Terra Santa, era um dos principais gênios. A força desse Zhao Feng é muito poderosa. Nós brigamos com ele antes de entrarmos na Terra Santa e não chegamos aos seus pés. O jovem magro, no meio do grupo, suspirou. Além do irmão marcial Sênior Yin, nunca vimos tal gênio antes. A bela jovem de vestes brancas disse em admiração sincera. Anteriormente, Zhao Feng os havia derrotado instantaneamente, e naquela época, o cultivo dele era o mesmo que os dos dois, apenas no estágio inicial do pequeno reino núcleo da origem. Os sentimentos de adoração dos dois vinham do fundo de seus corações, mas as pessoas aos seus lados, ao ouvirem eles, sentiram-se um pouco infelizes. Como pode este pirralho ser comparado ao irmão marcial Sênior Yin? Além de Yin Yuan, havia vários supergênios da seita Montanha Dourada presentes, quais alcançaram o estágio tardio e ápice do pequeno reino núcleo da origem. Esses supergênios zombaram seus corações. Ao ouvi-los, o irmão marcial Sênior Yin Yuan sorriu sem dizer nada. Vendo que ninguém realmente acreditava neles,
as expressões da bela jovem de vestes brancas e do jovem magro começaram a vacilar. Logo depois, Zhao Feng, Yin Yuan e alguns outros gênios, enquanto tomavam chá, discutiram e trocaram experiência uns com os outros. Parece que o irmão Senhor Yin acabou de chegar ao grande reino núcleo da origem há não muito tempo, não é? Zhao Feng disse indiferente. O irmão Yin ficou ligeiramente surpreso. Este Zhao Feng acabou de chegar à seita Montanha Dourada, como ele sabia que ele acabou de avançar para o grande reino núcleo da origem. Era preciso saber que, neste último meio mês, ele estava em meditação e consolidando sua fundação e, sua aura, estava oculta. Basicamente, era difícil para alguém perceber o nível daqueles com cultivo mais altos que eles. Todo mundo já sabe que o irmão Senhorinho alcançou o grande reino núcleo da origem há 2 meses. Um homem de cabelos castanhos, no estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem, disse fracamente. Esse homem de cabelos castanhos não estava feliz com a forma que Zhao Feng, alguém do estágio intermediário do pequeno reino núcleo da origem, estava sendo tratado tão calorosamente pelo seu discípulo-chefe. Ele havia ignorado alguns detalhes como, esta foi a primeira vez de Zhao Feng na sede da seita Montanha Dourada e era a primeira vez que via o irmão Senhor Yin. Então, como ele saberia alguma coisa sobre a situação deste último? O irmão Senhor Yin, no entanto, prestou atenção. Se Zhao Feng pode ver que ele havia avançado para o grande reino núcleo da origem há não muito tempo, apenas em um olhar, então ele definitivamente não era nada simples. Você não sabe de nada. No navio Dragão de Escamas Douradas, a força de Zhao Feng estava a par com a terrível existência de um quase-rei, e ainda foi capaz de se retirar ileso. Brilhos apareceram nos olhos da bela jovem de vestes brancas enquanto mencionava o que aconteceu no navio Dragão de Escamas Douradas. Na realidade, nenhum dos que estavam no navio, realmente entenderam o que aconteceu. Eles pensaram que a razão pela qual eles ganharam foi por causa dos 3 quase-rei, e Zhao Feng apenas desempenhou um papel de suporte. Afinal de contas, o outro lado consistia de 3 quase-rei. Ha 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 ha. Alguém do pequeno reino núcleo da origem enfrentando um quase-rei. Não importa o que, isso soa bastante como uma lenda. O homem de cabelos castanhos caiu em gargalhadas. De fato, alguém do pequeno reino núcleo da origem lutando contra um quase-rei, era algo que só aparece em histórias ou lendas, e mesmo assim muito chocante. Mesmo o irmão marcial Senhor Yi não pôde deixar de sorrir. Tudo o que esses dois diziam parecia exagerado demais. Talvez essa jovem só quisesse fortalecer sua posição elevando Zhao Feng. Eu vi com meus próprios olhos. Se você não acredita em mim, pergunte ao ancião Li. A bela jovem disse com raiva, se sentindo injustiçada. Tudo o que ela disse foi a verdade. Ela testemunhou tudo com seus próprios olhos, e em vez de acreditarem nela, todos tinham expressões de zombaria. Se o ancião Li estivesse aqui, ele certamente confirmaria. Era só que ele não estava, já que queria que a geração mais jovem se interagisse uns com os outros, então ele partiu. O grupo obviamente não incomodaria o ancião Li por um assunto pequeno como esse. Obrigado pela intenção. Zhao Feng continuou indiferente, e deu ao jovem magro e bela jovem um olhar reconfortante. Depois de um pouco de conversa do grupo, alguém sugeriu um sparring. Tudo bem. O jardim abandonado do semideus que só abre uma vez a cada 500 anos, se abrirá em breve. Mesmo a seita Montanha Dourada possui apenas 5 vagas disponíveis. Dizem que a competição nele será extremamente feroz. O irmão marcial Senhorinho assentiu.
Como ele havia acabado de avançar para o grande reino núcleo da origem e o jardim abandonado do semideus estava para se abrir, certamente que ele estaria animado, querendo mostrar suas habilidades. Claro, uma coisa que não falta em uma terra santa é gênios. E havia muitos deles que mesmo Ian tinha muito medo. Alguém sozinho não era suficiente para obter ganhos no jardim abandonado do semideus. É isso mesmo. Todos devem se ajudar e aprender mutuamente, isso nos ajudará a entrar no jardim abandonado do semideus como uma equipe. Claro, não podemos nos esquecer de nosso convidado. O homem de cabelos castanhos do estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem disse em um tom brincalhão, com seus olhos pousando em Zhao Feng. Por causa da admiração mostrada pela bela jovem de vestes brancas e pelo jovem magro anteriormente, muitos discípulos da seita Montanha Dourada queriam confrontá-lo para desmascarar essas mentiras absurdas. Jardim abandonado do semideus. Zhao Feng revelou um traço de interesse e não se importou com as provocações. Literalmente dito, Deus se refere ao reino do Deus celestial, o mais alto nível de cultivo neste universo. Então semideus se refere à grande consumação do reino da luz mística, que com mais meio passo, chegaria ao reino de Deus. Mesmo o Lorde Sagrado da Noite Roxa, quando em seu auge, não tinha o direito de ser chamado de semideus.